E aí, galerinha do sexto ano, um bom dia a todos. É o professor Paulo que está falando. É muito bom aí poder estar retomando os trabalhos com vocês, apesar da nossa paralisação aí nos dias, no nosso dia a dia de sala de aula, né, no presencial. A gente pode retomar e continuar nossos trabalhos aí em ciências na frente aí do seu computador ou do seu celular. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque você está seguindo o cronograma que eu passei para essa semana. Então, você vai seguir passo a passo aí cada item que eu mandei para você e depois no final me enviar a sua tarefa feita. Então, para a gente poder começar, a gente hoje vai começar retomando os trabalhos de onde a gente havia parado em sala de aula, que era terminando o capítulo 2 e iniciando aí pelo capítulo 3 do livro de vocês, do módulo um do planeta Terra por dentro, na página 348, para a gente poder conhecer um pouquinho mais do interior do planeta e retomar os estudos sobre o planeta que a gente iniciou lá no comecinho do ano. Então nós vamos começar a conhecer um pouquinho da estrutura interna, né, do nosso planeta, e o estudo, né, das camadas internas do planeta é algo que intriga bastante os seres humanos há bastante tempo. E até alguns autores, como Júlio Verne, escreveu uma obra muito famosa aí, que é Viagem ao Centro da Terra, em que ele conta um pouquinho dentro do imaginário dele como é que seriam as camadas internas da Terra. Só que, apesar da gente nunca ter acessado essas camadas por algumas condições de pressão muito alta, temperaturas aí extremamente elevadas, que nós vamos comentar um pouquinho aí mais pra frente, o ser humano nunca acessou essas camadas. Só que apesar de nunca ter acessado, existem algumas evidências aí que foram adquiridas ao longo dos anos em que o ser humano pôde conhecer um pouquinho melhor dessas camadas inacessíveis do nosso planeta. Então, como escavações de minerais, né, que chegam aí a alguns quilômetros de profundidade. A que eu conheço, que tem a maior profundidade, foi uma feita aí na Rússia, em que uma broca chegou a 12 quilômetros de profundidade na crosta. E devido a altas temperaturas que tinha, essa broca teve que parar aí as escavações. Então, você vê que a gente consegue aí chegar em camadas mais profundas. Outros instrumentos também que a gente utiliza de análise, como por exemplo o sismógrafo, que é um equipamento em que mede as ondas sísmicas, né, que são vibrações que a gente sente aí na superfície da Terra, e também alguns fenômenos naturais, principalmente os vulcões, né, que são fenômenos que expõem um pouquinho do que tem lá embaixo da crosta terrestre. Para vocês poderem se familiarizar um pouquinho com a estrutura da Terra, a gente tem aí ela formada por três camadas principais, a mais superficial chamada de crosta terrestre, uma camada intermediária denominada de manto e uma camada mais interna denominada de núcleo. Então agora eu vou apresentar cada uma delas para vocês conhecerem um pouquinho melhor as características de cada uma delas. Olha aí, só para a gente complementar uma outra imagem aí do nosso planeta, ó, retratando e representando aí cada uma das três camadas, ó, crosta terrestre, manto e núcleo, tá? Olha aí. E agora eu vou apresentar individualmente cada uma delas. Só a crosta, só o manto e só o núcleo e dar um pouquinho das características de cada uma das camadas. Então a primeira camada que eu vou apresentar para vocês, então eu vou trabalhar a Terra de fora para dentro, é a crosta terrestre, que é a camada mais superficial do nosso planeta. Então estou mostrando uma imagem para vocês aí, que se você comparasse o nosso planeta a um ovo, né, a crosta terrestre seria a casca do ovo. Olha aí que fininha que ela é, ó. Só está destacada em vermelha, né? Então ela tem aí uma espessura bem pequena perto das outras camadas, apesar de não ser fina, né? Eu vou apresentar para vocês uma imagem aí, ó, mostrando duas regiões da crosta. Ó. A crosta continental, que tem uma espessura que varia de 10 mais ou menos a 70 quilômetros de espessura, e a crosta oceânica aí, que varia mais ou menos de 15 a 5 quilômetros em algumas localidades, ou seja, é bem mais fina que a crosta continental. A crosta continental é a região aí onde ela está no estado sólido, não tem a água do mar cobrindo essa região, né? E apresenta uma temperatura média aí, que é a temperatura média do planeta, em torno de uns 20 graus. Agora, a crosta oceânica já é uma região em que fica embaixo da água do mar, ou seja, embaixo dos oceanos, tem uma espessura um pouco mais fina, né? Então a gente acaba olhando na imagem aí que ela é bem mais fininha. Mas
Ou seja, quer dizer que a crosta na formação do planeta ficou com regiões mais espessas, mais finas, mas dentro dessa estrutura toda do nosso planeta, ela é a região mais fina aí do planeta. Agora, galerinha, eu vou apresentar para vocês a região do manto. O manto, então, é uma região intermediária aí do nosso planeta. Ele, por ser uma região muito extensa e muito grande, né, ele chega aí a quase 3.000 quilômetros de extensão, ele vai ser uma região que vai ter que ser subdividida em duas regiões, o manto superior e o manto inferior. Como você está vendo nessa imagem que eu coloquei para vocês aí, o manto superior ele é bem mais fino que o manto inferior. Então, enquanto o manto superior aí varia em 200 quilômetros, mais ou menos 200 e poucos quilômetros, o manto inferior aí chega a 2.200 quilômetros quase praticamente, ou seja, ele é muito mais espesso do que o manto inferior. As regiões do manto têm temperaturas altíssimas, no manto superior elas variam de 1.000 graus a 3.000 graus, enquanto no manto inferior elas se mantêm mais ou menos em 3.000 graus. A região do manto superior ela é uma região que se encontra em dois estados físicos. Ela pode estar no estado sólido, quando ela está mais próxima da crosta terrestre, pelas temperaturas serem menores, e está no estado líquido, nas camadas próximas ao manto inferior. Nessa região em que ela está no estado líquido, você vai encontrar um material chamado magma, e o magma é a rocha derretida, ou seja, a rocha está tão quente, que ela entrou no estado líquido. Ou seja, aquilo que você vê sair de dentro de um vulcão que costumeiramente você chama de lava, é esse material que você encontra no manto superior. Então, uma temperatura bem alta aí dessa região. Já o manto inferior também é constituído de rocha, só que rocha no estado sólido. Por incrível que pareça, as temperaturas do manto são de 3.000 graus, né? Ele tem uma espessura bem grande, você está vendo aí na imagem, de 2.200 quilômetros praticamente, e ele tem aí uma questão de uma temperatura muito elevada, mas mesmo assim a rocha não derrete. Por quê, professor? Porque a pressão sobre essa camada das camadas superiores é tão grande que a rocha, mesmo estando sobre alta temperatura, não fica líquida como no manto superior e ela se mantém no estado sólido. Então, eu vou apresentar mais uma imagem da estrutura do planeta, para que você possa observar o manto superior, bem mais próximo da crosta terrestre, enquanto o manto inferior fica mais próximo do núcleo da Terra, e até por esse motivo vocês vão ver que o núcleo é muito quente e o manto inferior então acaba sendo mais quente do que o manto superior. Então, galerinha, agora a gente vai terminar e falar da última camada que falta, que é o núcleo. O núcleo é a camada mais espessa do nosso planeta, chega a beira aí 3.300 quilômetros de extensão, e ele, por ter um tamanho muito grande, acaba tendo também que ser subdividido em duas regiões, como você está vendo na imagem aí, o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo, basicamente, ele é formado por metais, o ferro e o níquel, só que em cada uma das regiões do núcleo, esses metais se apresentam de uma forma diferente. Na região do núcleo externo, os metais estão no estado líquido, devido aí a altas temperaturas, né, que beiram aí de 4 a 6.000 graus, e no núcleo interno, os metais, os mesmos metais, o ferro e o níquel, estão no estado sólido, né? Então, apesar do núcleo interno, vocês vão ver que ele é mais quente, ele beira aí 6.000 graus, que é a temperatura que tem na superfície do Sol. Lembrar que a gente viu que o Sol tem uma temperatura interna de 15 milhões de graus e a superfície dele 6.000 graus. E o núcleo interno chega aí até mais ou menos esses 6.000 graus. Mas os metais que estão lá estão no estado sólido. Então, enquanto o núcleo externo está no estado líquido, o núcleo interno está no estado sólido. Mas ambos são formados aí por ferro e níquel, ou seja, metais. Agora, especificamente falando só do núcleo externo, o núcleo externo é uma região então que tem uma espessura de 2.200 quilômetros. Ele é uma grande camada aí do núcleo, né? Ele pega aí uns 2/3 do tamanho do núcleo, só que ele é uma região que tem uma importância muito grande para o nosso planeta. Por quê? Porque os metais que estão no estado líquido nessa região do núcleo externo
se movimentam, como o magma que está no manto também se movimenta, e esse movimento gera o que a gente chama de campo magnético da Terra. Esse campo magnético tem várias aplicações para nós, como no uso da bússola, dos satélites que estão aí na órbita da Terra, do próprio GPS, né? Então, é um fenômeno, né, gerado pelo movimento dos metais no núcleo externo, que é extremamente importante. E fora a proteção que esse campo magnético gera para o planeta. Na página aí 349 do livro de vocês tem uma imagem que mostra o campo magnético da Terra, e esse campo magnético ele faz uma proteção do planeta, porque o Sol emite tempestades solares, né, que são radiações de grande intensidade direcionadas para o nosso planeta, e essa camada de proteção magnética evita aí os danos que essa radiação poderia causar para o ser humano. E para terminar, falar um pouquinho mais do núcleo interno. O núcleo interno é uma região mais quente do nosso planeta, né? Então ele chega próximo aí às temperaturas da superfície do Sol e está formado por metal no estado sólido, tá, pessoal? Então o núcleo aí, juntando o núcleo externo e núcleo interno, é a maior das três camadas que formam o nosso planeta. Ou seja, por isso que a gente fala que é impossível um ser humano chegar e acessar essas regiões mais internas do planeta. O manto com mais de 1000 graus, o núcleo externo e o núcleo interno aí chegando a 6000 graus de temperatura. Então, para você ver que é inacessível para o ser humano, mas não é por isso que a gente deixou de conhecer um pouquinho de cada uma dessas camadas. Olha aí a última imagem, né, retratando aí as duas camadas do núcleo, interno e externo, e mostrando que o núcleo é a maior delas. Galerinha, então a nossa aula se encerra agora. Essa primeira parte que a gente falou um pouquinho da estrutura da Terra. Chegou a hora agora de vocês fazerem os exercícios que eu indiquei no cronograma, que vai ser o passo 2. E até o próximo vídeo. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau.